A mensagem de hoje convida a refletirmos sobre o papel da humanidade em nosso mundo. A questão principal se mostra aparente. Qual é nosso propósito nesta encarnação? O Espiritismo nos orienta que viemos ao mundo para evoluir enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, dando-nos uma pista de que as razões que nos trouxeram a esse planeta se relacionam com a compreensão que temos do Todo-Poderoso Criador. Em uma definição simples, direta e pautada no que Jesus nos ensinou, Deus é amor. Vivemos, portanto, esta experiência incrível que chamamos vida, pautados neste amor divino. Vamos, aos poucos, durante a senda pessoal de cada um, purificando-nos de tudo aquilo que nos afasta deste tão salutar vínculo. Durante nossa trajetória neste planeta, contudo, não viemos aqui apenas para desfrutar das maravilhas à nossa frente, mas para expiarmos nossas falhas e resgatarmos as dívidas que fomos acumulando de outras encarnações. A existência como um todo evolui e se transforma como tudo que conhecemos, e é justamente nesse processo empírico, de tentativas atrás de tentativas, que vamos distinguindo o que é o certo e o que é o errado. E mais para frente, o que é realmente bom ou ruim. Desde muito tempo, considerando as incontáveis encarnações anteriores, as quais quase sempre nossa memória limitada não se lembra, viemos acumulando cargas mundanas das quais precisamos nos despojar antes de seguir adiante. Por esta razão que passamos por este mundo, conhecido como de provas e expiações, com o primeiro e tão importante propósito de expurgar aquilo que nos afasta de Deus. Nossas más tendências, nossos pecados, nossas dívidas, nossos erros, nossas falhas, nossos vícios, nossas más inclinações, ou seja lá como queiram chamar. Para tanto, foi concedido a todos nós uma tremenda oportunidade de aprender, tal qual nenhuma escola comum se daria o direito de copiar, pois a vida ousa ensinar diretamente à nossa alma aquilo que realmente é importante e essencial para comungar com o Criador. Ou, pelo menos, deveríamos proceder a esse encontro, peneirando da vida os tesouros preciosos que passam pelo rio da existência. Contudo, o que muitos fazem é levar da vida senão o que é frívolo e irrelevante para nosso regresso à pátria espiritual. Será, no futuro, sua própria decepção, o galardão que receberão pela sua imprevidência, ou seja, estará para tais apenas o lamento de terem desperdiçado seu tempo e seus esforços com coisas inúteis para o seu amadurecimento espiritual. Como dissemos, nosso propósito nesta encarnação se faz muito claro quanto à necessidade evolutiva dos seres. Isso vale para todos, pois não há uma exceção que saia da vida sem levar consigo um aprendizado sequer. O sofrimento está aí para garantir que tanto as situações positivas quanto as negativas ajudem a nos tornarmos pessoas melhores. Ora, posso sofrer de dor ou de alegria, onde, para cada um choro contagiante diferente. Ressalto este ponto porque há aqueles que tendem para os extremos, encarregando suas vidas de excessos de todos os gêneros. Há quem viva para excessos no mal, e há quem viva para excessos no bem. Mas, no estágio em que estamos, temos que compreender que as duas parcelas são importantes para o despertar de nossa consciência, e o ideal seria mesmo a harmonia entre ambos. O que quero dizer com isso é que, desde os mais terríveis seres humanos, até aqueles que se isolam da sociedade para viver em comunhão com devoções espirituais e naturalistas, também parecem desconsiderar o fato de que é do atrito entre o bem e o mal que conseguimos criar esta mesma consciência, de onde começa um e termina o outro. Ainda que a sombra seja apenas a ausência de luz, não se saberia da importância dela sem a sua ausência. Mais a fundo, o que seria de um malfeitor se nunca lhe fosse apresentada a outra face, a do bem? É importante, assim,
e entendamos que até mesmo os estigmas negativos têm a sua função em nosso estágio evolutivo, no sentido primordial de nos esclarecer. Deus, assim, não espera de nós uma vida 100% devotada a Ele, mas deixa subentendido que tudo que existe tem a sua razão de ser, e merece ser respeitada, valorizada e, sempre, reconhecida como uma parcela do amor divino. Sei que é difícil considerar coisas ruins como uma amostra deste amor celeste. Mas não seria exatamente essas inevitáveis frustrações que advirão disso o que nos mostra os limites das leis de amor? Arrisco-me a dizer, desta forma, que viemos ao mundo para estudar limites, traçando-os em nossa própria história. Felizes daqueles que fazem esse exercício considerando as leis divinas e traçam com sabedoria as fronteiras de sua moral e ética. Quais são essas leis? Entre as mais importantes, a de ação e reação, ou como Jesus nos ensinou, amar aos outros como gostaríamos de sermos amados. Não estaria nesta única e tão sublime lei todas as outras inclusas? Não seria isso em si a função mais preciosa de viver? De que adiantaria me isolar, buscando somente a iluminação pessoal, se eu preciso, além de amar a mim mesmo, amar também ao meu próximo? Sozinho não se encontra nenhum propósito que atenda às reais vontades de Deus. E não digo amor entre cônjuges apenas, mas amor entre seres vivos. Isso inclui tudo que, de fato, é vivo. Pessoas, animais, vegetais. E assim vamos nós, pela escala dos seres, aprendendo que um precisa do outro para amar como Jesus nos ensinou, plena e puramente. Procuremos não nos iludir, no entanto, pensando que conseguiremos sair desta vida sem falhas, sem equívocos, sem mágoas, sem lições. Amar santamente como o Mestre professou ainda está distante do amor o qual faz parte do nosso dia a dia, que paulatinamente engatinha para a maturidade. Porém, um dia, há de existir no horizonte este brilho radiante de fé e de luz, na prática constante e natural da caridade. Até lá, tratemos de apreciar a vida pelo que ela é, uma sublime chance de ser amado por Deus e de amar em retribuição a tudo e todos que compõem a sua obra. Também não deixemos de lado a oportunidade de apreciar o que há de encantador pela nossa senda material, pois estamos aqui também para regozijar as maravilhas da encarnação, na medida que nossas condições humanas nos permitem. Lembremo-nos, porém, que a consequência de tais deleites é o que realmente importa, e principalmente se somos capazes de estender esse salutar desfrute aos outros. Afinal, o egoísta ama a si mesmo mais que a todo o resto. Haverá de a compreender, em um belo dia, que esse sentimento precisa se expandir para muito além de si, ou não criará raízes, gerando herança proveitosa aos que hão de vir. Consideramos, por fim, que é do atrito que se acendem as maiores chamas. E enquanto roçarem-se um contra o outro o bem e o mal, iremos tornar vivas as labaredas da vida material para a purificação do espírito. Pergunto-me se era dessa chama que Jesus falava ao desejar que a humanidade acendesse. Chama rubra do discernimento e da prática do amor. Finalmente, agradeçamos sempre as bênçãos que Deus nos deu e façamos de cada dia um novo episódio na história de nossa ascensão espiritual. De preferência, façamos um capítulo de glórias e de louvores em favor do Altíssimo. Quiçá assim conheceremos um pouco mais, pouco a pouco, o nosso verdadeiro propósito enquanto seres humanos encarnados neste lindo planeta. Enquanto aprendemos, lembremo-nos sempre: amar, hoje e sempre, como nos for compreensível e possível no que há de vir. Que Deus nos abençoe.